Eu e Juliana somos psicólogas, né? As duas gestalterapeutas. Quem não conhece a gente estudou junto, olha eu, já tô a A louca, gente né? se conheceu, na verdade. Entendeu? A impressão é essa, né? Que a gente A estudou gente junto, estudou a gente não estudou junto, gente, não desculpa. era a mesma turma. A Ela era gente da turma de terça, eu era da turma de quinta, né? Mas a gente fez formação. Pode falar aonde? no mesmo lugar, né? No IGT, que é o Instituto de Gestalterapia. E agora a gente está, né, assim, fazendo. A gente já fez algumas lives juntas, né, Ju? Ah, E hoje a gente quis trazer um tema que tem ficado assim muito presente, acho que tanto no consultório, como em dúvidas, né, de colegas, de amigos, enfim, que é a questão da ansiedade nesse período agora de quarentena, né? Que acho que a ansiedade está pegando um pouco todo mundo, né? Não é uma coisa, não está sendo algo exclusivo de uma pessoa ou de outra, né? A gente está vendo aí a ansiedade é, permeando as relações, especialmente nessa situação de quarentena. Né? E eu acredito que assim, essa situação de quarentena, Ju, ela acaba trazendo um uhum, pouco esses sentimentos que às vezes a gente guarda um pouco, né? A situação de quarentena, ela traz uma descontinuidade nos nossos planos, ela traz verdade. um horizonte que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, quais são as possibilidades. Tem muitas pessoas que estão sofrendo também por conta da questão do trabalho, de não saber, né? Assim, porque tem pessoas que não estão trabalhando e não estão vendo nem uma possibilidade da sua área voltar nessa pandemia, né? Gente que trabalha com fotografia, gente que trabalha com eventos, enfim, Verdade. não estão vendo nem uma perspectiva, né? De quando que isso vai retomar, de quando as atividades retomam, né? Então, Uhum. acredito que, né, assim, para essas pessoas, essa situação está mais delicada ainda, né? E essa questão, acho que também da adaptação ao novo cenário, que a gente não sabe muito bem se isso vai se estender para pós-pandemia, né? Adaptação a esse novo cenário. Eu hoje fiquei sabendo que eu volto a trabalhar semana que vem, e aí Caramba. no Tribunal de Justiça, né? Que é um local onde a gente tem contato com muita gente, enfim, isso me causa uma ansiedade. Eu acho que causa até mais ansiedade do que ficar em casa. Pois Atualmente, é. eu acho que a ansiedade de ir para a rua está maior do que a ansiedade de ficar em casa. É. Mas de qualquer forma, assim, eu descobri isso hoje, né? Que semana que vem eu retorno às atividades lá. Então, assim, existem vários sentimentos, né? De medo, de tristeza, de irritabilidade da gente estar em casa esse tempo todo e de ansiedade também, né? Assim, que é o tema de hoje. E a ansiedade que permeia aí as nossas, esse não saber o que vai acontecer, né? Esse não saber o que vai ser do futuro, como é que a gente vai se É. ajustar a isso, se a gente vai se ajustar bem ou não, né? E aí eu costumo dizer assim que a gente nunca soube do futuro. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã não existe, né? Mas a gente tem alguns planejamentos, né? Por exemplo, esse final de semana, se tiver sol, eu tô com a minha filha ou não tô com a minha filha, né? Porque eu sou divorciada, minha filha às vezes está comigo, às vezes está com o pai dela. Então, você faz um mínimo de planejamento. Se ela tá com o pai, eu posso sair. O que, que tem de show esse final de semana? O que, que eu quero ver? Você tem pelo menos uma semana à frente já planejada. O que, que eu vou fazer semana que vem? Ela tem férias em julho? Para onde eu vou viajar? A gente tem um congresso em outubro? Vamos reservar passagem, vamos viajar. A gente tem algumas coisas já planejadas ali e a gente está olhando no horizonte, né? E aí esse vírus deu para todo mundo uma descontinuidade disso, né? Mas de É. qualquer jeito, o amanhã não existe. De qualquer jeito, a gente precisa viver o agora. E quando a gente atende pessoas com ansiedade, é interessante também dizer que a ansiedade não é doença, é uma característica e que ela é boa, ela, na verdade, ela nos favorece, né? Quando a gente está tratando assim, uma pessoa que tem muita ansiedade, que chega a ser ao ponto de ser patológica, ao ponto de atrapalhar a pessoa, de paralisar essa pessoa, a gente fala que ela precisa o quê? Viver o aqui e agora. Ela viveu o hoje, né? Viveu o presente, né? Porque ansiedade é isso, assim, né? É aquela coisa de você ficar olhando para o futuro, né? Mas assim, depois eu vou falar um pouquinho de diferença de medo e ansiedade, né? Agora eu queria falar um pouquinho É. dessa ansiedade, por que ela é boa pra gente, né? Se a gente for ver,
A gente foi formado, o nosso cérebro foi formado lá, que a gente é Homo sapiens, mas os primeiros Homo sapiens estavam lá na época das cavernas, viviam na floresta, no mato, e aí eles eram nômades, não ficavam num lugar só, né? Não tinha agricultura ainda, e eles viviam no perigo, podia aparecer um animal a qualquer momento, né? E eles tinham que decidir, era luta ou fuga, né? Ou eles lutavam se o animal fosse pequeno e eles pudessem até comer esse animal, ou eles fugiam desse animal, se não dessem conta dele, né? E aí, o que acontece? Nosso cérebro foi formado, o cérebro que a gente tem hoje foi formado nessa época, né? Então, a gente traz isso até hoje, essa formação até hoje, né? E aí, nessa época, o que acontecia? As pessoas mais ansiosas, elas sobreviviam. Imagina assim, que tá vindo lá um mamute e uma pessoa ansiosa, ela vai ouvir aquele barulho, ela vai levantar, vai ficar atenta e vai fugir, né? E uma pessoa não ansiosa, ela vai ouvir aquele barulho. Ah, não é nada não, vou continuar dormindo. Ela vai morrer, o mamute vai comer ela, assim, né? Então ela não vai sobreviver. Então quem sobreviveu foram as pessoas ansiosas, né? Então isso é uma característica boa que a gente traz. Uma pessoa ansiosa faz isso que eu estava te falando, assim. Ela planeja as férias, ela vê lá na frente. Então essas coisas são importantes, assim, pra gente, né? Viver e se planejar. A ansiedade é boa, a quantidade dela, num nível que a gente vive, assim, por exemplo, agora, se eu só ficar pensando na minha vida, eu só vou ser feliz quando acabar a quarentena, eu vou ficar super ansiosa, porque ninguém sabe. Hoje você ficou sabendo que você volta semana que vem, mas eu não sei quando é que minha filha volta a estudar. Se eu ficar pensando quando vai ser, se vai ser setembro, se vai ser agosto, né? E, não vou viver o presente, né? Então hoje, assim, mais do que nunca, a gente precisa viver o dia de hoje, né? O que tem para hoje? Hoje tem a live, vou me preparar para a live, tem uma ansiedade antes da live, que é normal. Eu estava aqui, aí a minha filha falou assim: mamãe, me seca aqui. Eu, não, Luísa, se seca, você sabe se secar, aí eu tô aqui me preparando, não sei o que. Aí ela, você tá ansiosa? Aí ela falou assim, que live é essa? Eu falei, essa é a live de ansiedade. É a ansiedade, você tá com ansiedade, mamãe. Eu falei, tô com ansiedade. E é uma ansiedade que também preparou, entendeu? Que fez eu acordar hoje cedo, ler algumas coisas que eu tinha, a gente se reunir, conversar, estruturar o que a gente ia falar. Dá um planejamento, faz parte, assim, uma característica, não é um defeito, né? A ansiedade em si, foi o que você falou, né, Ju? A ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade é o que faz a gente se planejar, é o que faz a gente se proteger, é o que faz a gente pensar no futuro e idealizar algumas coisas, né? Assim, ela se torna disfuncional quando ela ultrapassa um pouco aquele limite, quando ela paralisa a gente, quando, por exemplo, né, eu me planejar para uma viagem é incrível, eu pensar o que eu vou fazer durante essa viagem, né, Ju? Quando a gente se planeja para as nossas viagens, a gente vem e faz um planejamento, vê o que tem de bom naquele lugar para fazer, quais são as orientações das pessoas, quais são as dicas, né? Isso é ótimo. O problema é quando, assim, a ansiedade, ela fica tão, ela toma tanto a gente, que de alguma forma, a gente acaba, por exemplo, nem fazendo a viagem com medo do que pode acontecer, né, assim, quando ela vem aliada com esse medo aí do que vai ser, né, assim, e aí por medo do que vai ser, que pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma coisa boa, a gente às vezes não faz. E aí, mesmo sendo, a gente perde também a oportunidade de se surpreender positivamente, às vezes, com uma coisa que pode ser muito boa, né? Mas a gente, por medo, acaba ficando um pouco mais na retaguarda, assim, um pouco... E muitas vezes esse movimento é inconsciente, né? Muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso, a gente não se dá conta daquele sentimento que a gente está vivendo, né? A gente camufla um pouco aquele sentimento que a gente está vivendo, de medo, de tristeza, enfim, qualquer sentimento que a gente não esteja se permitindo ali sentir. E aí a ansiedade, ela aparece nesse lugar, né? Ela aparece ali também para dar conta ali de alguma coisa que a gente não está conseguindo olhar e nem... Alguém falou alguma coisa aqui, eu tô com o olho no peixe, outro no gato. Falar um pouquinho da medo e ansiedade, e aí você vai vendo se tem algumas perguntas aí pra gente já responder. Tô vendo muitas pessoas queridas entrando, não posso falar nomes que eu vou esquecer de alguém, mas muito obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Eu também. Muito bom, querido.
Medo e ansiedade estão relacionados, né? Na verdade, no cérebro, elas ocupam os mesmos lugares. São 3 lugares ali no cérebro que elas ocupam e são os mesmos lugares, né? Então, o que muda, assim, né? Que a ansiedade está relacionada mais a algo futuro. E o medo é o período que já está mais próximo. Não é presente, mas é um futuro bem próximo mesmo, né? Um exemplo, assim, a ansiedade é quando eu tenho um receio de ser assaltada. Aí eu vou temer constantemente um assalto, né? Eu saio com isso. O medo é quando a pessoa é assaltada. Então ela sente medo naquela hora, entendeu? Na ansiedade, a gente tem uma possibilidade de a gente agir e pensar para eliminar o perigo com calma. A gente tem esse tempo na ansiedade, porque não é real. Eu estou imaginando uma coisa lá na frente. E assim como eu imagino e aquilo vira real, a gente sente no corpo palpitação, a mão dormente, às vezes dor na barriga, dor no estômago, né? Coisas físicas, né? Não está acontecendo nada, é da nossa cabeça. Mas o corpo sente como se fosse real. Mas assim como a gente cria isso, a gente também pode desconstruir isso através de respiração. Eu tenho até uma folha, assim, é um método que tem que chamar Acalme-se. Que aí, assim, fala cada passo que você pode fazer quando você está vivendo uma crise de ansiedade, né? De você respirar, de você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, só que com mais calma. Tem o passo a passo das coisas para fazer, é bem legal. Quem quiser, conhece alguém que tem crise de ansiedade ou já passou por crise de ansiedade, me manda uma mensagem no direct que eu mando essa. São 2 folhinhas para ler, é muito legal. Eu leio com os meus clientes assim que têm ansiedade, crise de ansiedade, porque eles não vão estar comigo, né, na hora que acontecer. Então, como é que eles podem se monitorar para fazerem sozinhos, assim, né? E é bem legal. Então, a ansiedade é isso. A gente tem um tempo, a gente tem uma possibilidade de agir e pensar para eliminar o perigo com calma. Já no medo, não. As nossas reações são imediatas. É aquela coisa de luta ou fuga. E você tem que agir naquela hora. Você foi assaltado, né? O certo é não reagir, deixar levar. E depois vem toda aquela descarga no nosso corpo, assim, né? Às vezes a pessoa dá dor de barriga, dá uma sudorese, porque é um sistema que a gente tem que é o parasimpático, né? Simpático, parasimpático. E tem uma descarga muito grande de adrenalina, noradrenalina. E aí todos os esfíncteres, assim, depois ficam abertos, assim, né? Então dá uma vontade mesmo de ir no banheiro. E aí é o fisiológico mais forte ainda do que a ansiedade. E claro que tem níveis, assim. Isso pode ir crescendo, né? Até um ataque de pânico. É tudo a mesma família, né? Medo, ansiedade, é como se fossem primos ali, né? É verdade. E aí vai crescendo ao ponto de talvez até precisar de remédios para acompanhar, né? A gente não tem que ter medo dos remédios, não. Em alguns momentos a gente precisa dessa ajuda química mesmo para dar esse equilíbrio, porque assim, na terapia, a gente faz assim meio uma coisa de jardineiro, né? A gente aduba a terra, coloca uma sementinha, rega aquilo ali, vê crescendo, a gente vai trabalhando as causas assim, né? Vai lá atrás. E é um trabalho mais demorado, é um processo, não é de hoje para amanhã. E quando a pessoa tem crises de ansiedade forte, do pânico, assim, ela precisa de um equilíbrio químico rápido mesmo, né? Para conseguir dormir, para conseguir sair de casa, né? Para conseguir ir para a rua, encarar um trabalho, encarar uma prova. Então, não tem que ter medo do remédio, não. Tem que procurar, sim, um bom psiquiatra que vá acompanhando, que veja a medicação aos pouquinhos e um psicólogo também junto, né? A gente tem horas que a gente precisa trabalhar em equipe mesmo, né? E a gente tem que aceitar, né? A gente quer ser forte, quer passar por isso sem remédio, mas tem hora que tem que ter os dois. Essa coragem de ir para o terapeuta, psicólogo, e a coragem de ir no psiquiatra, sim, né? A Vanessa colocou aqui, Ju, assim, que o comentário dela foi: me parece que a grande dificuldade das pessoas é identificar quando a ansiedade passa desse limite. Vanessa, assim, eu acho que uma coisa que... Ai, olha que legal, Diego Soares entrou. Tudo bem, Diego? Ah, bacana. Olha, mas maestra estudiante. A ansiedade é muito ruim quando chega ao ponto de causar sintomas físicos. Quando naquele momento de crise a pessoa tem certeza que está morrendo e acha que ninguém acredita. É o que eu acho que eu senti. Qual a diferença entre ansiedade e crise de pânico? Vamos lá. Então, olha só, assim, eu acho que é importante, né, assim, realmente, talvez o limite dessa ansiedade seja quando a gente começa a apresentar alguns sintomas, quando a gente começa a perceber que a gente está acelerado demais, quando a gente começa a perceber que a gente está com medo de ir para alguns lugares.
quando a gente começa a ter sintomas físicos, quando você tem uma crise de fato, quando você não consegue dormir, tem insônia, isso começa a atrapalhar algumas dinâmicas da tua vida. Aí eu acho que é a luzinha amarela ou vermelha ali já te sinalizando que você precisa buscar ajuda. Ô, Luca, olha só, o tema é ansiedade, tá? Acabaram de perguntar aqui. Ansiedade e a quarentena. Esse é o nosso tema de hoje. Ah, já responderam aqui para ele. Então, olha só. É, Ó, alguém perguntou aqui, a Ellen perguntou, faz parte da ansiedade ter a mente e pensamentos muito acelerados, porém o corpo viver cansado e sem ânimo? É muito comum você ter a mente acelerada, né, assim, na ansiedade. Pode ser que isso te cause talvez até algum cansaço, né, assim, por você pensar tanto, por você ter tantas a gente tenta prever tanto o futuro, né? A gente fica vivendo tanto num tempo que não é o tempo de hoje, que é o tempo de amanhã, o que pode acontecer, que isso geralmente gera um cansaço grande mesmo, E tá? fica Então lá dentro, não é. né? Fica lá dentro, né? Você fica com aquilo só com você, aí dá uma agonia, dá uma angústia, né? Você não tá colocando para fora, você não tá conversando aquilo com ninguém. E isso, a energia fica ali retida, né? Isso cansa muito, né? O mental pode cansar muito o corpo, né? Você não fez nada, mas você tá baqueada como se tivesse corrido uma maratona, assim, né? Sem contar que isso pode tirar noites de sono sua. Você nem conseguir dormir porque tá pensando em mil coisas. E aí já é um outro dia que você tá sem energia, porque você não repôs, você não dormiu, né? Então, isso é intimamente ligado, né? Esse cansaço, assim, né? Porque a gente acha que a pessoa ansiosa é a pessoa que tá ali agitada, né? Querendo fazer tudo, querendo abraçar o mundo. Mas isso de estar assim cansa muito também. Então, e também assim, são próximos, né? Depressão e ansiedade também são ali irmãs, né? Então, muitas vezes as pessoas variam entre esses dois, né? Muitos antidepressivos são usados no tratamento de ansiedade. E no tratamento de depressão também, às vezes, você usa anti-ansiolíticos, né? Então, ali estão tão próximos os dois, né? A Vanessa colocou aqui. É, Por isso que a terapia é importante. O psicólogo auxilia o cliente a identificar e lidar com esses sintomas. É muito difícil, né? Assim, uma crise de ansiedade, né? Alguém tinha falado anteriormente, agora eu não vou lembrar quem foi, mas falou anteriormente que assim, você tem sintomas, às vezes, físicos, né? Você começa a ter sintomas que você acha que você vai morrer, de fato. Né? Assim, você começa a ter, o coração acelera, você começa a ficar com falta de ar, dormência nas mãos e nos pés. Então, dá uma sensação de que você está tendo um ataque fulminante, que você vai morrer ali naquele momento. E muitas vezes isso acontece ligado, acho que isso que talvez o trabalho psicológico ele vai te ajudar, ligado a alguma coisa que dispara, né, assim, essa ansiedade. Então, vamos supor, eu lembro de uma paciente minha que comentou comigo que uma vez ela tinha uma autocobrança de que ela tinha que ser uma ótima mãe, né, assim, para a família dela, para a família do marido, ela tinha uma cobrança, essa cobrança. E aí ela chega no aeroporto para poder viajar com o filho, sozinha, pela primeira vez, o filho pequeno. E aí ela teve uma crise de ansiedade. Por quê? Porque não sabia se ela ia, de fato, dar conta daquilo, ela achava que ia, sei lá, podia acontecer alguma coisa, que o filho podia passar mal. Aí ela começou a passar mal. Ela começou a ter, e a ansiedade dela era tão forte que ela chegava a passar mal de vomitar. Né, assim. Então, isso é bem importante mesmo, a gente entender que gatilho é esse, que chave é essa que vira uma crise de ansiedade. Né, assim, pra gente, eu acho que para você ir se apropriando também dos seus sentimentos e do que está se passando com você. Porque foi o que a gente falou um pouquinho antes, né? Assim, isso não necessariamente é consciente, na maioria das vezes isso é inconsciente. É numa camada que a gente mal percebe que às vezes a gente está fazendo 30 milhões de coisas para não lidar com um determinado problema que a gente tem ali. Que a gente está fazendo, né, assim, que a gente está acelerado, muito acelerado, para dar conta para não olhar para uma emoção ali que está difícil de olhar. Né? Assim, aí que entra a terapia mesmo, né? E muitas vezes ou exigências, ou alguma coisa que é um gatilho para você ter uma crise de ansiedade, na terapia isso fica mais consciente. Eu costumo dizer, Ju, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, eu falo que, né, você estava falando sobre terapia e psiquiatria, né, assim, e o trabalho medicamentoso. A psicólogo, né, para quem não sabe, não sei se todos aqui têm
esse conhecimento, mas psicólogo não recomenda remédio, tá, gente? Psicólogo faz terapia e ele vai trabalhar na sua mente o que está te gerando as suas crises, tá? O psiquiatra é o médico, ele fez formação em medicina, e aí ele sim, ele tem essa autoridade, né, enfim, para poder passar um remédio para você, que seja de alguma forma que vá amenizar teu sintoma, tá? Eu costumo dizer, Ju, que eu gosto de falar, assim, eu faço uma analogia, que é quando a gente quebra a perna, a gente durante algum tempo precisa de uma muleta, mas a gente também precisa engessar a perna. Né? Então, assim, de alguma forma eu digo que o remédio ele vai ser a muleta que você vai te ajudar ali também, porque você não pode colocar o pé no chão. Mas, se você não engessar a perna, a perna não vai cicatrizar direito. Então, assim, não adianta também usar só o medicamento, achando que só o medicamento ele vai acabar com o seu sintoma, mas não com a origem do sintoma. Que é uma questão psicológica, foi uma coisa que você, aos poucos, foi construindo aí na tua história, né? Na tua cabeça mesmo. Então, o sintoma, ele vem dessa origem. Se você não cuidar da origem, você só cuidar do sintoma, depois, quando você parar de tomar a medicação, você vai voltar a ter o sintoma de novo. Entende? Porque você não cuidou. Uma vez eu vi eu costumo fazer essa analogia. Uhum. Não, eu costumo fazer essa analogia. É ótimo, adorei, vou falar isso também. Mas, assim, uma vez eu vi um vídeo, né, com um psiquiatra, né, e o nome era Invenção do Remédio. Muito legal, quem quiser ver, esqueci o nome do psiquiatra, mas se você colocar lá Invenção do Remédio, aparece. E aí você acha que ele vai ficar falando que tem que tomar remédio, né, ele vai defender os remédios e tal, né, e não, ele fala muito, assim, do quanto que o remédio, ele faz várias coisas, ele ameniza, ele vai fazer você dormir, ele vai controlar alguns sintomas e você vai conseguir fazer uma prova, você vai conseguir sair para a rua, você vai conseguir trabalhar. Ele quimicamente, né, ele te... que ali você às vezes está com uma disfunção química mesmo, de sinapses, de hormônios ali no cérebro, e o remédio vai trazer isso de volta, esse equilíbrio químico, né? E ele vai te ajudar nisso, mas ele fala assim, o remédio, ele não te ensina. Eu achei interessante ele falar isso, assim, né? Porque vai ser um processo ali de terapia, de você se permitir, se mergulhar e olhar suas sombras, olhar seus pontos ali não tão bonitinhos, né? Que vai trazer, assim, uma cura, né? Um ensinamento, não é nem cura, né? Você conviver com aqueles sintomas. Os sintomas não são ruins, né? Eles vieram para te mostrar que alguma coisa no seu jeito não tá legal, não tá funcionando bem, né? O sintoma é nosso amigo, assim como a ansiedade é nossa amiga, né? Se você souber o que ela tá te avisando ali, aonde que ela quer que você mude algum jeito de agir que não está sendo bom para o seu corpo. Você, né, de alguma forma tá se agredindo ali. Não é só esse jeito de funcionar, né? O que fica melhor para você se respeitar, se conhecer, olhar essas coisas, essas sombras, né? Aí, assim, juntando com a coisa da pandemia, né? A ansiedade na pandemia, né? Eu lembro que no início da quarentena, né? A gente tem grupos de mães, assim, de repente até algumas mães já estão aqui, elas sempre acompanham a gente nas nossas lives. Mas hoje eu não tô estão entrando, assim. Mas a gente via, assim, muito, assim, né? Uma cobrança grande, assim, né? Então, muitas que antes trabalhavam fora, então tinham ajudantes em casa. E aí, agora, qual é a realidade? Né? Esses ajudantes, geralmente, as pessoas dispensaram, estão pagando, mas não estão com elas em casa, para proteger elas, para se protegerem, né? Tem muitas amigas que estão assim, pagam as empregadas, mas estão fazendo as coisas de casa. E não estavam acostumadas a fazer essa faxina, não estavam acostumadas a ficar fazendo todas as refeições. De repente, você se vê com as crianças começando a ter escolaridade em casa, e aí você tem que estudar junto, e você é o dia inteiro cozinheiro, o tempo todo está todo mundo com fome, e você também está trabalhando em casa, né? A gente está atendendo, né? Os clientes em casa, mas é diferente, né? Do conforto que eu tinha no consultório, por exemplo, e aqui. Aqui eu saio e tá ali a Luísa na sala estudando, mãe, tô com fome, aí vai, um intervalo entre um cliente e outro, coloca um pão de queijo no forno, já pede para o filho olhar para não queimar e vai se virando. Então, é muito diferente, assim, né? Então, assim, uma coisa que eu tinha um cliente, depois entrava outro.
e a gente tinha um tempo, né? Respirava, bebia uma água, ouvia uma música no consultório. Agora não, a gente já sai para a guerra, volta para o consultório, outro atendimento. E essas mães também estavam vivendo isso, né? O home office em casa, os maridos em casa, comida o tempo todo, né? E lives rolando no final de semana de amigos, né? Lives de artistas. E eu não consigo dar conta de tudo, e as pessoas estão vendo séries, as pessoas conseguem fazer exercícios online, lives de exercícios, e eu não consigo. E aí começa também a ser uma autocobrança forte, né? Essas coisas todas separadas são boas, assim. Eu, por exemplo, não ficava aqui lanchando com os meus filhos, estudando tanto com a minha filha, né? Fazendo almoço, fazendo janta, né? Eu comia muito na rua, eles também, meu filho de faculdade comia na rua, né? E aí, assim, só uma coisa é boa, sabe? Fazer a comida para eles é bom, fazer um lanchinho é bom, mas isso tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, e a gente querendo se cobrar, fazer tudo ao mesmo tempo, fazer bem, né? Então, no começo a gente via que muitas mães, a gente ficava ali dividindo e todas com ansiedade, muito ansiosas com isso tudo. E a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente vai fazer o que fizer sentido, até onde der sentido e tudo bem, sabe? Se a criança não fizer, estava um tempo, se a criança não fizesse todos os deveres, todos os exercícios, estava bom também. Quando voltar a aula presencial, a gente tira esse atraso, né? Tem uma amiga que até te contei, né? Que é a Bianca Lopes, que é uma psicóloga que eu adoro. Ela é biblioterapeuta também é gestalt terapeuta. Quem puder, segue ela também, Bianca Lopes. Porque ela, como biblioterapeuta, ela conta histórias para as crianças que ela atende e para os adultos também. Ela trabalha muito isso, o lúdico, né? Então, o canal dela, assim, né, no Instagram, tá? O canal a página dela no Instagram, ela tem várias histórias dela. E na semana passada tinha uma história, ela contando, assim, a quarentena dela. Que ela falou, eu fiz isso com os clientes, deles contarem as coisas que foram acontecendo na quarentena, assim, desde o início e tal, né? E aí ela falou, já que eu fiz com os clientes, eu vou fazer também. Ela começou a contar tudo que foi acontecendo. E é muito engraçado, porque tudo aconteceu com ela na quarentena. Mas eu vou contar aqui, né, só uma coisa que achei muito interessante. Ela tem 2 filhos, acho que o mais velho tem 10, e a menina acho que tem uns 6 ou 7. E aí, acho que na segunda semana da quarentena dela, aconteceu alguma coisa, se foi tendinite, só sei que ela perdeu isso, né, que é a capacidade de fazer pinça na mão. Se você for ver, muita coisa que a gente faz, a gente precisa disso, né? Então, ela não conseguia cozinhar, ela não conseguia limpar a casa, e aí ela ensinou os filhos a fazer isso, né? E aí ela fala assim, que eles fizeram tudo bem, sobreviveram, aprenderam. Ela falou assim, eu tive que ficar sem mãos para descobrir que os meus filhos tinham mãos, sabe? Então, tem vários ganhos nessas reinvenções que a gente vai fazendo da quarentena, né? Mas é muita ansiedade também, se a gente se cobrar de que tem que fazer tudo perfeitamente, né? Assim, a rotina ela pode ser ótima, né? Ela pode ser muito boa no sentido de você organizar a sua vida, de você organizar as tarefas das crianças quando você está em casa. Obrigada, Natália, agora que eu vi aqui, que está todo mundo ouvindo. Pode ser muito boa nesse sentido, né? Assim, de você, de alguma forma, orientar o teu cotidiano mesmo, né? Pra gente não dar uma surtada, acordar, sei lá, 3, 4 horas da tarde, ficar desesperada, achar que o dia acabou, sei lá, dar um pânico, né? Mas, ao mesmo tempo, essa rotina, ela pode ser mais um motivo de autocobrança, né? A gente pode usar meu Deus, eu preciso fazer mil cursos, né? Como assim eu não estou estudando? Como assim eu não estou produzindo? Ainda mais agora que eu tenho tempo, né? Especialmente a gente, né? Que eu penso assim, muito sobre isso, né? Que eu acho que a gente tem uma exigência muito grande de produtividade que a gente se coloca, né, que a gente só é ser no mundo quando a gente tem um trabalho, quando a gente é produtivo, quando a gente está fazendo cursos, né, enfim, a gente tem um pouco isso, né, que essa ligação é muito estreita, né, com uma lógica um pouco até capitalista, né, mercadológica, no sentido de que a gente tem que ser produtivo. Então, às vezes, quando a gente não está sendo produtivo, a gente se cobra muito também. A gente acha que eu não estou fazendo o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não estou, né, assim, não estou me esforçando o máximo que eu posso. E assim, às vezes não é isso, né? Esse momento é o momento da gente tentar, né? Assim, apesar disso não acontecer num estalo de dedos, né? Eu acho que isso é bacana da gente falar também. Mas assim, é o momento da gente tentar também ser um pouco mais generoso com a gente, né? Assim, um pouco mais
ter um pouco mais de paciência com a gente mesmo, sabe? Porque é um momento que é um momento novo, é um momento de adaptação, é um momento em que a gente não sabe muito bem como é que essa situação vai se configurar. Surgem muitos medos, muitas notícias, tristezas, né, também, porque a gente acaba entrando em contato com a morte de pessoas conhecidas, com a internação de pessoas conhecidas. Então, assim, é um momento que está todo mundo vivendo um luto coletivo, né, assim. É muita gente que está morrendo, né? Então, existe um luto coletivo que até eu fico na dúvida de como é que isso vai, como é que isso vai ser elaborado, né, coletivamente pós-pandemia, né? Como é E que a assim, gente vai voltar para as nossas relações, né? Assim, depois pois disso. é. É, e é um luto que também as pessoas não podem fazer em conjunto, né? Eu comecei a atender uma cliente ontem, né? E ela perdeu o cachorrinho dela, e é uma relação de 16 anos ali, né? Eu entendo, eu nunca tive bichinhos, mas eu consigo entender como que é perder esse companheiro, né? De 16 anos ali. E aí ela falando assim que, por exemplo, quando ela perdeu a mãe dela, parece que ela tinha com quem dividir aquela dor, sabe? Porque o pai também perdeu, né? Teve uma perda, o irmão teve uma perda, e ali ela tinha pessoas ali no suporte e as pessoas estavam se consolando. E aí ela fala assim, de que agora é uma perda que é só ela que tinha aquele amor daquela cachorrinha, né? Então é uma perda solitária. Uhum. E as pessoas hoje estão tendo essa perda solitária. Elas não podem velar. O velório é muito rápido, né? Qualquer morte que acontece agora, né? O velório é muito rápido, você nem pode ir no velório. Então, assim, esse ritual que faz parte da elaboração do luto, as pessoas não podem nem viver, né? Eu estou atendendo uma outra cliente, né? Que perdeu, ela foi internada junto com a mãe, e ficou 16 dias, 17 dias internadas. Ela entrou junto com a mãe andando normal. E aí ela ficou no respirador por 17 dias e a mãe foi direto para a UTI no dia seguinte. E ela não sabia nada da mãe. Ficou ela no quarto, a mãe na UTI. E aí ela saiu num dia, no dia seguinte a mãe faleceu. E aí ela nem viu nada de enterro, nada, o pai que teve que ver tudo isso. E aí hoje, por exemplo, ela estava contando desse pai, e esse pai ficou muito mais forte para ele, né? Porque ele viveu isso, ele não foi internado. Ela foi internada, o filho foi internado por 10 dias, a esposa que faleceu ficou internada, e só ele que não. E olha só que coisa, só ele que estava no grupo de risco, só ele tinha acima de 60 anos. Todos os outros tinham menos. E ele pegou, porque todo mundo na casa pegou, e ele foi o único assintomático. E ele ficou vivendo tudo isso. Foram traumas diários que ele foi vivendo, de tentar conseguir medicação para a esposa. Ele vivia nessa coisa do medo constantemente, todo dia ele vivia isso. Tendo que se reinventar e fazer coisas e resolver coisas, os filhos internados e ele ali correndo atrás. E quando aconteceu tudo, ele que teve que agir em 3 horas o enterro, sabe? De sair o corpo e enterrar. Foram 3 horas, assim, né? Então ele nem dorme direito, ele passou por um trauma muito grande, né? Então, assim, uma vez até vi uma live da Lica, né? Da Lica Queiroz, e ela trabalha muito com traumas infantis, e ela estava falando da situação do trauma na quarentena, né? Porque são situações traumáticas mesmo, que cada um no seu nível está vivendo um nível traumático na história de vida, né? E a gente, como é que vai ser isso depois, realmente? Qual vai ser essa pós-venção? Porque existe prevenção, existe viver o trauma e existe a pós-venção. Depois a gente vai ter muita coisa acontecendo aí que a gente está só vivendo e depois isso vai explodir lá na frente, né? E como é que a gente vai conseguir vivenciar isso? E assim, ser mais simples lá na frente, o quanto mais a gente conseguir estar cuidando disso agora, de estar vivendo aqui agora, de estar olhando para isso agora, se reinventando agora, fazendo o possível agora, né? É verdade. Assim, engraçado, né, Ju? Eu acho que, eu não lembro se foi na nossa live ou se foi em outra, mas acho que alguém perguntou se nesse período de pandemia a gente estava tendo mais procura. Assim, se as pessoas estavam procurando mais. Num primeiro momento, eu até achei que não. Mas assim, realmente depois eu senti uma procura muito grande, né? Assim, acho que depois do primeiro mês de pandemia, de quarentena, enfim, essa situação toda, eu percebi uma demanda muito grande pelo serviço da psicologia. Eu não sei se você sentiu dessa forma também,
Mas Não, assim, eu realmente senti uma procura muito, muito diferente, assim, do normal, né? Assim, em termos de tempo e espaço. eu, assim, tenho 5 clientes novos agora, né? E eu estava trabalhando muito mais. A pandemia, para mim, não está sendo, assim, esse tempo de ver séries, de conseguir fazer coisas, assim. Eu estou trabalhando muito mais, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho comércio também, né? E aí eu vi todo aquele início, né, de ter que fechar a loja e como é que eu vou pagar os funcionários. E a gente pôde reabrir a loja porque a gente tem alvará para funcionar, por ser de produtos naturais. E eu comecei a trabalhar muito mais na loja, porque assim, desde que minha filha nasceu, eu saí para licença maternidade e tudo que eu fazia eu deleguei. Eu fazia pedido, eu que lidava com os fornecedores, eu estava na loja o tempo todo, abria e fechava a loja. E aí, durante a gravidez, já fui passando isso, e quando ela nasceu, quando eu voltei, eu não peguei isso de volta. Eu fiquei só com a parte de recrutamento, eu era psicóloga, chegava lá, ajuda aí, vai pro divã. E as pessoas vinham lá, contavam da vida, da separação. Era muito assim, a psicóloga RH e a psicóloga mesmo do divã, né? Com os funcionários. E Uhum. aí, quando veio a pandemia, eu trabalho junto com meu pai, né? A gente é sócio, a gente resolve tudo junto. Veio a pandemia, meu pai mais de 60 anos, e ele se isolou, né? E que foi ótimo, fico tranquila, ele não vai, a gente resolve tudo por telefone com ele e tal, né? E aí eu fui ficar de frente, como muito tempo que eu não ficava, né? E aí inventei da gente fazer entrega. Inventei não, foi necessário a gente fazer entrega, né? E aí quem é que faz a entrega? Eu, mais 2 pessoas, né? E aí eu peguei a área que eu moro, que é Grajaú e Tijuca. Aí depois eu comecei a pegar. Eu tô no Mercadão de Madureira, que é a loja lá. Eu posso passar em Cascadura e deixar uma entrega. Eu posso passar em Quintino, no Meier. Todo o caminho até o Grajaú, eu que entregava, entendeu? Até que teve um dia, assim, que quando eu vi, eu estava indo em Vista Alegre, Valqueire, Praça Seca, Irajá, aquela parte toda dos arredores ali de Madureira, sabe? Aí comecei a ver, não. E aí, nesse dia, de noite, eu tinha que atender um grupo, né, online. E aí eu vi a necessidade, eu estava trabalhando segunda, quarta, sexta e sábado na loja. E terça e quinta eu ficava em casa para atender, né, online. É. Então, todo dia eram dias intensos. Quando eu estava na loja era intenso, depois ainda saía para entrega. Chegava à noite, às vezes tinha grupo para atender. E aí, terça e quinta, eu estava assim, aí eu vi assim, não, eu preciso da quarta-feira, né? E aí eu me dei essa folga na quarta-feira, né? Aí até, só que assim, desses 5 clientes novos, 3 estão na quarta-feira, né? Aí a minha terapeuta, né, até falou assim, Ju, você sabe que você não tá de folga na quarta, né? Eu falei assim, eu sei que eu não tô de folga na quarta. Mas é isso, É. a gente precisa se Uhum. policiar. E às vezes chega É domingo, que é o verdade. único dia de folga, seria fazer faxina na casa, tem domingo que eu não faço, sabe? Eu preciso descansar, eu preciso ficar e não fazer nada. A gente precisa ver esses momentos e sem se culpar. Diminuir esse chicote, né, que você estava falando assim, né? O chicote é nosso, é a gente que põe ali, sabe? Porque quando eu falei, vou fazer minha folga na quarta, eu falei pro meu pai. Pai, não vou mais na quarta mesmo, não vou mais na quarta não, não sei o que tal. Ele, isso, não vai mesmo na quarta não, sabe? Não tem que. E assim, eu sou Uhum. patroa, por que que eu fico com esse chicote em cima de mim, né? A É gente tem que se cuidar. verdade. E dessa coisa também dos É. clientes, além desses 5, estão surgindo outros. E agora eu estou precisando dizer, não, não consigo. Eu quero abraçar todo mundo. As pessoas chegam, né? E são histórias, não são histórias leves, né? Que estão aparecendo agora. São perdas, são pessoas que perderam já familiares pro Covid, né? E como eu estou atendendo essa pessoa que teve essa perda, aí às vezes ela, né, outras pessoas querem indicar também, outras pessoas, a gente quer abraçar o mundo, mas eu não posso É mais, assim, sabe? verdade. Aí a gente encaminha, tem Olha, o grupo. acabaram de perguntar aqui qual o conselho de vocês para jovens que acabaram de perder a mãe por coronavírus. Então, Flor, olha só, o meu conselho é que você busque ajuda, sabe? Assim, porque nesse momento é o que a gente está falando aqui, né? Eu acho que essa ansiedade está sendo gerada por muitas coisas, inclusive por isso, da gente não poder estar fazendo esse luto da maneira como geralmente a gente faz, né? E quando a gente tem a perda de uma pessoa muito querida, né? Eu já perdi meu pai. E na época eu lembro que foram muitas, muitas sessões, muita terapia, trabalhando esse luto e trabalhando um pouco isso de reconhecer meu pai, de alguma forma de valorizar as coisas que ele passou para mim, de perceber coisas dele em mim, para eu poder ir me reconciliando com essa morte dele, né? Assim.
que foi difícil para mim. E aí você imagina, assim, né, foi difícil para mim, eu tinha 19 anos, né, quando meu pai faleceu. Então, assim, foi difícil para mim que eu consegui fazer tudo da morte do meu pai. Eu consegui fazer o velório. Eu lembro de com 19 anos ter organizado tudo isso, porque minha família estava tão desestruturada na hora, minha mãe desesperada, minha mãe nem acreditava que meu pai tinha falecido. Minha irmã mais velha foi a que mais se desesperou, chorou a beça. E assim, eu lembro que eu era a pessoa que era um pouco mais centrada ali para resolver as coisas. Então, naquele momento, eu organizei tudo da morte do meu pai. E mesmo assim, aquilo ali não é o suficiente para você elaborar o luto de uma pessoa. Uma elaboração de luto dura 6 meses, dura um ano, sabe? Assim, não é uma coisa imediata. Então, assim, às vezes a gente fica com aquele luto no nosso coração e a gente não pode carregar aquela, sabe, assim, aquele sentimento, né, assim. A gente acaba carregando, né, obviamente por um tempo, mas o que eu estou dizendo, assim, às vezes ele se perdura por mais tempo porque a gente não cuida dele. Né? Então, acho que é importante cuidar desse sentimento. Se você está sentindo isso agora, Flor, assim, de ter perdido o teu pai, de você estar se sentindo sozinha, perder alguém, perder um ente querido, uma pessoa, a mãe, né, que ela falou, na verdade. Então, assim, busca ajuda, sabe? Não deixa de pedir ajuda, não. E às vezes, né, assim, a pessoa fala, puxa, mas eu não tenho condições agora de fazer uma terapia. A gente tem espaços que são, se você quiser, você manda uma mensagem para mim, que a gente indica para você lugares que estão atendendo social. Tem pessoas que atendem a preço social, instituições que atendem a preço social. A gente também conhece pessoas que nesse momento de pandemia estão atendendo gratuitamente. Então, assim, são alternativas que se tem. E se você quiser, grupos, né, de pessoas que estão agindo dessa forma, ótimo, assim, acho incrível. Eu não estou conseguindo me envolver nisso, até porque eu sabia que quando retornasse as minhas atividades lá no tribunal, que já vai começar agora na segunda-feira, eu já sabia que meus horários iam ficar muito apertados e eu não queria começar a atender um paciente, não tem como eu fazer isso, né? Até porque eticamente isso é muito difícil, né? Muito complicado, né? Você fazer isso. Você pegar um paciente, você tem que abandonar o paciente no meio do tratamento. Você não tem como fazer isso, né? Se você pegar, é porque você tem como manter com aquele paciente ali durante um tempo. Então, eu sabia que naquele momento eu não ia conseguir dar conta de pegar pacientes para depois da pandemia, então eu acabei não me disponibilizando para isso, mas eu conheço pessoas que estão se disponibilizando para atendimento gratuito, então se vocês tiverem interesse, tiverem vontade, a gente pode estar indicando para vocês por direct, é só mandar mensagem para a gente que a gente avisa, tá bom? A Natália aqui... Desculpa, só deixa... A Natália colocou que eu tinha 12 anos quando perdi o meu, que é o pai dela, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. E você me ajudou muito, bonitinha. Sou extremamente grata, porque doía e me frustrava de uma certa forma. Hoje eu sou capaz de falar sem chorar, sem dor. Ai, que bonitinha, linda. Natália, eu tô querendo ver. A gente fez um trabalho juntos, né, de um grupo terapêutico lá no Tribunal de Justiça, enfim, a Natália participou desse trabalho. E assim, Natália, eu tô com uma ideia aqui, assim, ainda é ideia, tá? Eu tô tentando e pensando como estruturar isso, né, assim. Eu tinha pensado na gente continuar a fazer os grupos, né, que a gente fazia aí, que a gente fazia no tribunal, né, eu continuo fazendo, mas a Natália já saiu do projeto. Então, assim, mas eu estava pensando em continuar com algumas pessoas que quisessem, que já saíram do projeto, enfim, continuar fazendo os grupos terapêuticos, de repente até nesse formato online, porque agora a gente está vendo que isso está funcionando, né? Que as pessoas estão sendo... Eu fiquei pensando de fazer até lá no consultório, mas além de lá no consultório ser um pouco pequeno, eu fiquei pensando que de repente ia ser ruim, talvez para as pessoas conseguirem se locomover até Tijuca para fazer esse trabalho. A Luan fala muito de você, bonitinha. Né, o que eu estava falando, eu estou querendo ver se eu consigo continuar com alguma frequência, a gente fazer os grupos de reflexão de uma forma alternativa, dessa forma online, né? Que eu estou vendo assim que está funcionando bastante, até eu tenho feito atendimentos de grupo também dessa forma. Então, pode ser uma alternativa interessante, até para que as pessoas não precisem se deslocar até o consultório, para que eu possa continuar fazendo atendimento com vocês, que eu amo atender vocês. E uma coisa que você estava falando, né, das pessoas entrarem em contato com a gente para ter atendimento, né? Lá no IGT, que é o lugar que nós duas nos formamos, né, que é o Instituto de Gestalt Terapia, a gente começou a fazer um programa que é IGT na pandemia, né? E aí a gente está fazendo atendimentos em grupo, e é uma equipe de psicólogos atendendo um grupo, e tem um grupo que é para atender os profissionais que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, né?
fisioterapeutas, pessoas que trabalham no hospital também, né? E que acontece segunda noite, eu estou nesse grupo como terapeuta. E tem outros grupos acontecendo para o público em geral, né? Para o público global, como a gente. E aí, como a procura maior tem sido para o público em geral, já tem 2 grupos funcionando, né? Um quarta e um sexta-feira, né? E tem sido muito bom. E aí, o que acontece? Tem um prontuário, tem um link que é só me pedir que eu mando esse link pelo WhatsApp, coloca no direct ali o seu WhatsApp, eu mando esse link, você já faz a inscrição ali mesmo. Nessa inscrição, esse atendimento é gratuito, né? Mas é um grupo que vai acontecer mais durante a pandemia. Não é uma terapia, não é psicoterapia, é um grupo comunitário que a gente chama, né? A pessoa pode entrar e sair no momento que ela quiser. Já um grupo terapêutico tem um contrato maior, a pessoa precisa frequentar, né? Tem um contrato diferente, assim, né? Mas você fazendo essa inscrição, no final você vai receber um acolhimento, vai ter um psicólogo que vai marcar um horário com você, vai te acolher, ver quais são as suas questões, e depois ele vai te encaminhar, ou você vai para esse grupo mesmo, ou se você tiver condições de pagar um valor simbólico, você vai para um atendimento em grupo, só que como psicoterapia mesmo, ou você pode ir para uma fila de um atendimento individual também lá no IGT, que no momento é um atendimento online, mas quando acabar a pandemia pode ser que seja presencial. Você entra nessa fila e dependendo de quando você for chamado, e aí você, né, vai ser encaminhada, né? Pode mandar só a mensagem aí. O projeto está lindo, né? E a gente vê realmente como que o online funciona muito bem. Acho que a gente podia falar rapidinho de como lidar com a ansiedade, né? Algumas coisas que a gente precisa desenvolver, que no tratamento, na terapia, a gente fica vendo com os nossos clientes, e para vocês ficarem atentos a isso, né? Que é assim, por exemplo, fazer um esforço de escolher mais, olhando a sua real necessidade, né? Levar mais em consideração o equilíbrio, a autonomia e a motivação para fazer as coisas, né? Repensar suas decisões de carreira, avaliando os critérios que estão sendo usados, dinheiro, carreira, realização profissional. A gente, nessa pandemia, agora a gente está muito vendo isso, né? O que realmente eu preciso? A gente está vendo que a gente não precisa comprar roupa, a gente não precisa consumir como a gente consumia, nossos padrões estão mudando, a gente está se questionando. Claro que tem gente que vai acabar isso aqui e vai sair no shopping comprando desesperadamente. Mas, assim, muita gente já está vendo que sim, não precisava consumir como consumia, né? E não precisava trabalhar como trabalhava. E é, assim, uma coisa que a gente sempre fala na clínica, né? Fazer atividade física, atividades prazerosas. Assim, né? Lá nesse grupo mesmo, né, de profissionais de saúde, tem uma cliente, né, uma paciente que ela era enfermeira e aí agora ela até era grupo de risco, né, e estava na linha de frente lá trabalhando e a gente conversando com ela e ela tinha a chance de fazer uma carta para sair, né, de pedir licença, né, e ela não fazia. De afastamento, e não fazia isso. Aí no primeiro dia que a gente estava com ela, a gente conversou muito com ela, na segunda sessão, na semana seguinte, ela falou, eu fiz a carta, agora eu estou em casa, e aí eu desencravei lá a minha máquina de costura, né, e agora eu estou costurando, estou fazendo máscaras, e aí voltei a ler sobre filosofia, e estava super feliz ali de estar naquele momento ali de terapia, sabe? Com ansiedade, ela foi com ansiedade, né? Até te contei, na segunda sessão, ela teve um pico de pressão alta antes da terapia com a gente, né? E aí a gente ficou falando, quem será que foi isso? Será que tem alguma coisa a ver que você ia ver a gente? E aí ela falou um pouco disso, assim, eu sei que é um caminho sem volta, agora eu tô mergulhando em mim, então dá um pouco de medo, eu tô gostando disso aqui, mas me dá medo, fiquei realmente ansiosa, né? E ela falou que também era um lugar muito novo. Ela, como enfermeira, ela estudou a vida inteira para cuidar das pessoas, né? E ali ser cuidada para ela era algo assim muito novo, muito diferente e que dava ansiedade nela, né? Não era um lugar que ela ocupasse, assim, né? Então é muito interessante como é que a ansiedade vem, assim, de diversas formas, né? Então, assim, fazer atividade física é uma coisa que a gente sempre fala para todos os clientes, né? E não só de ansiedade, né? E fazer atividades prazerosas que façam sentido para você, né? Voltar a desenhar, voltar a escrever, né? Ela também, ela é muito, muito legal, assim, uma paciente que ela foi florindo várias coisas nela, assim, em poucas semanas. Você vê como é que o online dá resultado, assim, né? É verdade. E aí ela estava falando que ela escrevia e ela começou a ficar se vendo lá. Por que eu parei de escrever?
sabe? Né? E se que questionando, legal. desenterrando, né? Várias coisas assim que ela já fazia. E assim, tentar Eu fazer acho que metas, assim. só para fechar, Desculpa, assim, pode falar. tentar fazer metas possíveis de serem cumpridas e respiração, né? A ansiedade está muito ligada à respiração também. E aí eu volto a dizer, quem quiser, manda uma mensagem ali no direct e eu mando são dicas assim, passo a passo do que fazer quando você tem uma crise de ansiedade, né? Que chama Acalme-se, né? E fala de respiração, fala de você fazer as mesmas coisas, só que devagar. O passo a passo de você se acalmar, né? Nesse momento. É bem legal, muito bom mesmo. E, gente, assim, se vocês tiverem oportunidade, façam terapia também, né? Assim, a gente fala, existem várias dicas, mas, assim, o processo terapêutico é um processo de descoberta. É uma oportunidade de você se conhecer, de você entender que a Shirley perguntou, vocês podem abordar, vamos lá, peraí. Quando vocês podem abordar o tema sobre como lidar com o medo? O que que acontece, né? Assim, essas questões, né, elas são muito pessoais também, né? Assim, muitas vezes a gente constrói um medo de acordo com o histórico que a gente vai tendo de vida, né? Então, assim, não tem uma fórmula, tá? Senão eu tava rica, nós duas, né, Ju? A gente tava rica. Se tivesse uma fórmula, assim, como acabar com o medo, como acabar com a ansiedade, né? Assim, acho que tudo isso, né, assim, mesmo essas dicas, esses caminhos possíveis, né, que a gente às vezes tenta ajudar vocês a experimentar, tanto no consultório, e a gente tem visto muitas pessoas falarem sobre esse tema, muito porque ele está aí, né, assim, ele está perpassando a vida de todo mundo. Não existe uma fórmula única, né, assim, não existe uma fórmula que vai funcionar para qualquer pessoa, existem experimentações possíveis, existe uma possibilidade da gente ir acompanhando de acordo com a tua história, a gente de repente fazer alguns links, a gente experimentar coisas diferentes, a gente experimentar algo no sentido de algo que faça sentido para você. Então, assim, mesmo quando a gente dá alguma dica, mesmo quando a gente fala alguma coisa, quando a gente vê, isso aqui pode funcionar para ansiedade, isso daí é muito único, né? Ou pode funcionar para o medo. A questão eu acho que talvez, e isso a gente faz muito em terapia, que é a gente dar suporte para a pessoa se encontrar com medo, se encontrar com ansiedade. Tentar ouvir a ansiedade e tentar ouvir o que ela tem para te dizer. Isso eu acho que é a coisa mais importante. Se você pudesse conversar com a ansiedade, de repente, se você pudesse conversar com o seu medo, o que que ele te falaria? O que que a ansiedade te falaria? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, mas que muitas vezes a gente fica tão ansioso de entrar em contato com esses sentimentos que a gente acaba tendo uma crise. Então, assim, por isso que é tão importante, né, a gente estar fazendo esse acompanhamento junto com uma pessoa, né, assim, com uma pessoa especializada, com uma pessoa que vai te ajudar no teu caminho, na tua caminhada. Então, assim, não existe uma fórmula pronta, uma fórmula mágica, uma receita de bolo, isso não acontece. A gente, assim, para lidar com a nossa ansiedade, a gente vai precisar entender quais são os nossos gatilhos, qual é a chave que vira para que essa ansiedade apareça. O que essa ansiedade está querendo me contar? O que essa ansiedade está trazendo para mim, para minha reflexão? Né? Então, talvez a gente não se conecte, muito provavelmente, né, essas razões elas acabam ficando um pouco mais inconscientes, a gente vai, né, assim, se desvencilhando um pouco desse motivo, a gente vai deixando um pouco ele ali de lado, e quando a crise chega, a gente é obrigado a olhar para isso. Então, a crise, ela é boa, ela pode ser boa no sentido de que ela está te apontando que, olha, você precisa olhar para o teu corpo, você precisa olhar para o que você está fazendo com você precisa parar, porque às vezes a gente está fazendo 30 milhões de coisas para não lidar com aquele sentimento, a gente está fazendo 30 milhões de coisas para a gente não se conectar realmente com o que a gente precisa se conectar, né? De repente é um casamento falido, é um trabalho que não tem mais sentido para você, é uma família que você não sabe de onde veio, enfim, qualquer coisa, assim, você precisa se conectar às vezes com uma coisa que é muito difícil e que a gente às vezes não consegue fazer isso sozinho. Mas enfim, não sei se vocês têm mais alguma pergunta assim sobre a ansiedade, se alguém quer falar mais alguma coisa. Se depressão causa ansiedade ou vice-versa, não necessariamente, tá? Na verdade, nenhuma causa a outra, nem a outra causa uma. Pode ser que você tenha um quadro só de depressão, como pode ser que você tenha um quadro só de ansiedade, tá bom?
E ansiedade, a depressão, na maioria das vezes, é uma dessensibilização. Você acaba perdendo, as coisas acabam perdendo sentido. Você acaba perdendo um pouco o gosto de fazer as coisas, o gosto de viver, o gosto de fazer coisas que antes te davam prazer. Às vezes, uma situação muito difícil da gente lidar, a gente se fecha, né, assim, a partir daquela situação que aconteceu. Então, assim, a depressão, ela tem muito mais a ver com uma dessensibilização do que você está vivendo, com as coisas que você está vivendo. Nada faz sentido. Tudo tá, não, tá bom, tá isso, tá aquilo. Você é uma desconexão com o teu próprio sentimento, com o que você está vivendo, com as coisas, com os prazeres da vida, tá? Então, os quadros, eles podem vir alinhados ou não, tá? E a ansiedade, ela pode se caracterizar por uma aceleração, por um medo muito grande do que pode vir no futuro, de uma paralisia, das crises de ansiedade, de você ter palpitação, de você ter falta de ar, de você achar que está acontecendo porque está acontecendo de fato alguma coisa física, né, no seu corpo, mas é disparado por uma questão psicológica, né? Mas você pode ir parar no hospital achando que você está tendo um ataque cardíaco, entendeu? Então, assim, são quadros que podem se apresentar concomitantes ou podem se apresentar separados. Tá bom, assim, que venha esse sintoma, venha no seu corpo para te paralisar um pouquinho e você pedir ajuda, porque não é ser covarde procurar ajuda, não é um ato de coragem mesmo, procurar Verdade. ajuda e caminhar assim, né, Uhum. com alguém naquele momento que vai te auxiliar e depois você vai sozinho, né? A gente só vai, junto com vocês, achar os mecanismos que estão aí dentro. A gente não vai dar a fórmula do que fazer, mas é com vocês poderem lidar com isso, com os instrumentos que estão aí dentro. A gente só vai juntos procurar e poder, né, tá usando Encontrar instrumentais. um caminho que seja mais saudável, um caminho que faça mais sentido, né, assim, e ver dentro disso, assim, o que está te causando ansiedade, você conseguir identificar seus sentimentos, você se apropriar e se aproximar de quem você é, do que você gosta, do que te dá prazer, do que te faz bem, né, e aí você ir vendo qual é o teu caminho dentro disso, né, se até então eu fiz escolhas que de repente não estavam tão coerentes com isso, o que eu posso fazer por mim hoje, né, assim, que caminho outro eu posso tomar? E a gente está aqui, que é isso mesmo, para parar vocês na cama elástica, né? Que a gente brincou, para poder ajudar de alguma forma a estar junto nesse caminho, né? Se a gente não faz por vocês, mas a gente faz junto com vocês. Então, acho que isso é mais importante, né? A gente consegue juntos trilhar um caminho, que é um caminho que faça sentido, né, para vocês, para a vida de vocês, né? Ajudar vocês a encontrar o caminho, né? Mas qualquer dúvida, viu, gente? Pode mandar pra gente, pode falar com a gente individualmente, pode mandar direct. Sigam, né? Quem são os meus amigos, podem seguir a Ju, é Juliana Pontilo, depois a gente manda aqui pra vocês. E eu sou Marcele Gebara também, psicóloga Marcele Gebara, né? Que é o meu perfil profissional. Então, vocês podem entrar em contato com a gente também, perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui para poder esclarecer e para ajudar. É isso aí. Foi ótimo. Foi um prazer mais uma vez estar com você, Marcele. Muito bom. A gente aqui Prazer matando a saudade, enorme. Com conversando, rindo, certeza. podendo compartilhar um pouquinho, né? Acolher, né? Com Conversar com as certeza. pessoas. Foi ótimo, todo mundo aí, querido, que entrou, né? Os meus amigos também podem entrar no da Marcele, tiveram que entrar agora, né, para poder assistir a live. Podem continuar acompanhando ela, que ela é ótima. Todo dia tem coisas bem legais aí para ler, para acolher. Logo a gente faz outra, né, Marcele? Depois a gente combina Com outra aí. certeza. Vamos sim. Ah, lindinhos. Obrigada, gente. A gente que agradece aí a presença de vocês, viu? Enfim, em Valeu. breve a gente marca aí um outro encontro, né, Ju? Podem colocar sugestões aí de coisas que vocês querem falar, que vocês acham interessante da gente estar aqui conversando. De repente a gente faz, né? Conforme a demanda aí de Verdade. vocês. Tá bom? Boa ideia. Um beijinho, gente. Beijão. Tchau, tchau.